gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Pamela Rocha, eu tenho 20 anos, sou estudante de medicina da UFG e hoje eu tô aqui pertinho de vocês, quase entrando na tela, porque eu ainda não me sentei na minha cadeira, porque eu queria ficar em pé pra mostrar isso daqui pra vocês, gente. Olha que linda a minha camiseta da minha bateria. Ai, gente, eu sou suspeita, né, pra falar, porque eu sou completamente apaixonada pela bateria. E pra quem não sabe, eu toco caixa na bateria, que é esse instrumento aqui. Faço muitos papate-papate, quem não toca não vai entender a referência, mas a gente toca muito e eu adoro, eu amo, sempre quis fazer parte da bateria porque eu acho muito legal e é muito bacana, você conhece muita gente diferente. Mas enfim, vamos pro vídeo, né? Isso daqui é só o início de uma calor emocionada que queria compartilhar a felicidade de receber a camiseta da bateria universitária. Então, gente, me perdoa aí por esse início meio nada a ver com o vídeo, é porque realmente eu tava muito empolgada, eu fiz questão de usar a minha camiseta da bateria aqui. Mas enfim, vamos para o vídeo. O vídeo de hoje foi um vídeo que me foi pedido muito, eu sempre falo isso no início dos vídeos, né? Tem que parar com isso, mas é porque realmente eu só faço, na maioria das vezes, os vídeos que o pessoal pediu. Mas enfim, esse vídeo foi muito pedido, de como conseguir ganhar tempo na prova. Eu confesso, eu não vou ser hipócrita aqui, no segundo dia eu ainda tenho um pouquinho de dificuldade de conseguir terminar dentro do tempo, porque eu gosto de fazer as contas, eu gosto de conferir, porque eu penso assim, eu prefiro garantir uma questão certa do que fazer uma mais ou menos e por um errinho bobo de cálculo, sei lá, fazer duas questões e errar as duas, sabe? Mas eu tô melhorando muito em vista de quantas questões eu deixava, eu chutava ao final da prova, assim, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, eu já melhorei demais. Inclusive, se você for naquele vídeo lá da minha evolução, você vai ver que acho que no ano de 2016 eu falei que eu não tinha tática de prova e eu simplesmente deixei um monte, eu tô até com a prova aqui de matemática, um monte de questões de matemática em branco, ó, tudo em branco, porque não tinha dado tempo de fazer. Então, ano passado eu ainda chutei algumas questões, eu não lembro exatamente quantas questões eu chutei de matemática e natureza, eu acho que foram, assim, foi uns 5 questões mais ou menos no total. Então, assim, perto de antes que eu chutava 20 questões, 16 questões, 18 questões, tá ótimo. E no primeiro dia antes eu chutava questões também, fazia a redação correndo, e atualmente eu consigo fazer a prova tranquilamente assim, né? Eu consigo fazer a prova de boa, responder todas as questões, lendo todos os enunciados, enfim, fazendo a redação bem feita. E nos simulados do ano passado eu sempre sobrava uns minutinhos antes, sabe? Tipo, sobravam 5, 10, até 15 minutos de prova eu conseguia. Então eu vim aqui passar as minhas dicas pra vocês e antes de tudo eu peço pra que vocês deixem um like aqui, pra que esse vídeo seja recomendado pra mais e mais estudantes, o canal cresça, meu sonho se realize e a gente chegue logo nos 20 mil inscritos, que eu não aguento mais a ansiedade pra chegar logo nesses 20 mil inscritos. Compartilha esse vídeo com seus amigos se você acha que esse vídeo pode ser interessante pra eles e vamos lá para as 10 dicas, eu anotei 10 dicas aqui pra vocês. A primeira coisa, antes de tudo, pra você ganhar tempo, é preencher a prova e o cartão resposta antes, né, de começar a fazer a prova. Na maioria das vezes, as fiscais, elas já leem lá as instruções com vocês e falam, preenche os dados e não sei o que lá. E aí você já preenche antes. Tem gente que fica igual bocó olhando pro tempo, sabe? E tipo assim, cara, se você pode preencher o trem antes de começar o tempo da prova, preenche. Pode ser pouca coisa, mas sei lá, é 2 minutos a mais, 2 minutos dá pra você responder uma questão, sabe? Dependendo da questão, dá pra você responder 2 questões. Então, coloque seus dados lá, coloque seu dado, seu CPF, sua data de nascimento, assina lá certinho, guarda tanto a prova quanto o cartão resposta, já são uns 2, 3 minutinhos que você já vai garantir aí na sua prova. Então, sempre coloque os seus dados, tudo antes. A segunda dica que eu vou dar é principalmente pro primeiro dia, que foi uma coisa que me ajudou demais, que é fazer o brainstorm. Eu não conhecia essa expressão, mas é basicamente chuva de ideias, digamos assim, que é uma coisa que eu já fazia, só que eu não conhecia o termo, mas eu explico muito certinho o passo a passo de como fazer esse brainstorm para a redação no vídeo de projeto de texto e na live. Eu fiz o passo a passo na live, coisa por coisa que eu faço pra poder ajudar antes de fazer a redação, pra poder fazer uma redação bem mais rápido. Então eu vou resumir aqui, basicamente colocar as palavras que eu quero usar na redação, colocar todos os repertórios que vierem na minha cabeça, todos os argumentos que vierem na minha cabeça, tudo ali rápido, já anotar alguns conectores de conclusão, anotar alguns modelizadores também, tudo obviamente abreviado para andar muito mais rápido. E então eu fazia isso e me ajudou demais a reduzir muito o meu tempo de redação. Inclusive, uma dica que eu não coloquei aqui, porque
Essas dicas aqui eu estou trazendo tanto para o primeiro quanto para o segundo dia, mas uma dica que eu acabei de lembrar aqui que pode te ajudar no primeiro dia para ganhar tempo é em relação à redação. Ao longo do curso eu já dei várias dicas, principalmente nessa live aí que eu falei pra vocês, eu vou deixar ela recomendada aqui ao final do vídeo, de quando você for fazer o rascunho, sabe, escrever tudo abreviado. Então, por exemplo, se você vai colocar como repertório um dado da Organização das Nações Unidas, no seu rascunho não precisa colocar de acordo com a Organização das Nações Unidas. O que eu fazia? Eu deixava um espacinho ali, mais ou menos, tipo, que eu achava que eu ia gastar pra escrever Organização das Nações Unidas, pra eu também não ficar pulando os espaços e depois chegar lá na hora que eu for passar limpo, faltar espaço, né? Eu deixava sempre sobrando um pouquinho pra não ter problema na hora de passar limpo. E aí eu só escrevia ONU. E na hora de passar limpo eu colocava por extenso. Se eu fosse escrever alguma coisa, tipo, colocava um argumento e escrevia porquê, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu só colocava PQ, eu não colocava porquê. Então sempre faça abreviações no seu rascunho. Sempre tente gastar o menor tempo possível no seu rascunho. Faça abreviações, pule alguma palavra que você acha desnecessária. Eu sempre fazia isso e me ajudou demais a ganhar tempo, principalmente na redação. E obviamente fazendo a redação muito mais rápido, eu ganhava tempo na minha prova também de humanas e de linguagens. Terceira dica, que foi algo que simplesmente revolucionou o meu jeito de fazer prova, é sempre começar pelas questões de imagem. E eu vou dar alguns motivos para vocês começarem a sua prova por questões de imagem. Bem, eu sempre colocava, né, na hora que a fiscal liberava, eu li o tema da redação, fazia o brainstorm lá rapidão da redação, que era a chuva de ideias que vinha na minha cabeça na hora pra eu poder não ficar pensando tanto na redação. E aí eu ia fazer as questões de imagens, porque durante esse tempo, o meu cérebro inconscientemente tentava lembrar de repertórios, de argumentos que eu poderia usar na minha redação. Então eu não estava focada na redação, mas eu sabia que no meu subconsciente eu estava lembrando daquilo. E quando eu ia pra redação, eu lembrava de repertórios, eu lembrava de coisas mais específicas que eu achava interessante colocar na redação. Outro motivo também para você iniciar pelas imagens é porque normalmente são as questões que mais tem quantidade de acertos. E eu vejo isso principalmente pelo simulado. Às vezes eu comparava os meus simulados com os dos meus amigos e eu via que a maioria das questões que todo mundo acertava eram questões de imagens, porque geralmente elas são mais rápidas de fazer, são questões que o pessoal não pula. Você tem que pensar que a questão da imagem ela não está só associada ao grau de dificuldade. Você tem que pensar o seguinte, pode ter uma questão gigante lá que seja ridiculamente fácil. Porém, se uma pessoa tá sem tempo, ela vai fazer uma questão que é só o enunciado e uma imagem, ou ela vai ler aquele texto todo? Ela provavelmente vai pular o texto, vai chutar, vai errar, mesmo que seja uma questão fácil, e vai acertar a imagem. Então, pense sempre que as imagens são consideradas fáceis, e realmente, normalmente, elas são fáceis ou médias. E nessa questão de porcentagem, de acertar mais, eu trouxe até a comprovação pra vocês. Eu fiz uma tabelinha aqui na minha agendinha, e eu vou deixar aqui pra vocês poderem printar, caso vocês queiram, mas eu acho que eu vou tentar colocar aqui na edição pra vocês também. Comparando quantas questões eu acertava percentualmente das questões com imagens e das questões sem imagem. Por exemplo, em 2015 eu acertei 24 questões, das 45 questões de linguagens. Dessas 45 questões de linguagens, 7 questões eram de imagem, consequentemente, 38 questões eram sem imagens. Olhando as questões de imagem, das 7 eu acertei 5, ou seja, 71,4%. Mas das questões que não tinha imagem, ou seja, as questões que eram só texto, das outras 38 questões, eu acertei 19, ou seja, acertei 50%. Enquanto eu acertei mais de 70% das de imagem, das sem imagem eu acertei 50%. E esse padrão você pensa, mas querendo ou não, você vai acertar mais, porque tem menos questões de imagens, mas esse padrão, ele se repete ao longo de todos os anos. Em todos os anos, olha, 2016, 2017, 2018, 2019, eu sempre acerto percentualmente mais questões de imagens do que sem imagens. Por exemplo, em 2019, tinham 9 questões com imagem e eu acertei as 9 questões de imagem. E sobraram 36 questões sem imagens e dessas 36 eu acertei 28. Ou seja, eu acertei 100% das questões com imagens e 77,78% das questões sem imagens. Ou seja, faça sempre as questões com imagem porque a probabilidade de você acertar, de você garantir ali uma nota é muito maior e você faz as questões também muito mais rápido. Elas são muito mais rápidas de fazer. E normalmente, eu peguei aqui um exemplo da minha prova de humanas, mas, por exemplo, se você juntar a sua prova de humanas com a sua prova de linguagens, normalmente dá em torno ali de 15 questões com imagem, o que é uma quantidade relativamente boa de 80 questões. É praticamente 20% da prova. Outro hábito que eu comecei a adotar sempre que eu fazia simulados e que me ajudava demais a ganhar tempo era sempre ler as referências bibliográficas antes de ler
ler o enunciado, antes de ler o texto, antes de ler o comando da questão. Por quê? Por exemplo, na maioria das vezes, na questão vem um textinho. E aí, o que eu fazia antes? Antes, eu lia o texto, aí eu ia pro enunciado, né, pro comando da questão. Aí, no comando da questão, eu sabia, aí eu descobria, né, o que o enunciado queria. Aí, o que acontece? Eu fiz uma primeira leitura do texto, não sabia exatamente, não era uma leitura direcionada, procurando o que eu queria, a informação que o enunciado me pedia. Aí, eu li o enunciado. Depois de ler o enunciado, eu descobria que ele queria algum fator, alguma informação. Aí, eu tinha que reler o texto. E nisso, o tempo tá correndo e eu tô perdendo tempo. E aí, o que acontece? Às vezes eu não entendia, porque às vezes eu não tinha teoria mesmo, não tinha um conteúdo, uma bagagem teórica, e aí às vezes tinham palavras que eu não entendia, ficava tentando entender, gastava tempo. Só depois eu ia para as referências bibliográficas, que na maioria das vezes me ajudava. Me dava alguma dica, sabe? Me dava ali uma orientação para eu poder tentar entender, principalmente nas questões de filosofia, né, sociologia. Então, depois de perder todo esse tempo que eu ia para as alternativas. Então, uma coisa que me ajudou demais é sempre, antes de tudo, ler a referência bibliográfica do texto, porque, tipo assim, você gasta 2 segundos para ler e te direciona demais na maioria dos casos. Então, a ordem que eu faço, que inclusive é a próxima dica que eu vou dar, que é sempre ler o comando da questão antes de ler o texto, porque na maioria das vezes, não vou falar maioria das vezes, mas muitas vezes, você não precisa ler o texto da questão, você já pode ir direto. Então, a ordem que eu comecei a fazer as questões, que eu vi que eu fazia muito mais rápido, era: eu li as referências bibliográficas, que na maioria das vezes já me davam uma dica do que falava o texto, aí eu li o comando da questão, depois eu ia para as alternativas para poder já fazer uma leitura direcionada do texto, caso fosse necessário, e quando eu li o texto eu já sabia mais ou menos do que estava falando pela referência bibliográfica, pelo comando da questão, e já ia direcionado, não tinha que repetir a leitura, então eu gastava muito menos tempo. Testem essa forma de fazer, que eu tenho certeza que vai ser muito melhor. Um exemplo que aconteceu comigo foi de uma questão que eu lembro até hoje. Eu li a referência bibliográfica, e aí ele falava alguma coisa, tipo, não sei o que lá, dos alfaiates. E aí, quando eu li o texto, eu fiquei, tipo assim, meio sem entender, mas pela referência bibliográfica eu sabia que tava falando sobre a revolta dos alfaiates, que no caso é a conjuração baiana, né? Então, depois eu parei pra pensar, cara, se eu tivesse só lido o texto, eu ia ficar viajando, porque eu não sabia exatamente do que tava falando. Falava de um pedaço do movimento, mas não deixava claro, sabe? Falava que era um movimento baiano, mas não falava data, não falava muita coisa, e você tinha meio que pegar ali. E a referência bibliográfica ajudava demais. Se tivesse lido, com certeza eu teria matado a questão. Então, sempre leia a referência antes, porque isso vai te ajudar a gastar menos tempo. E sempre leia as alternativas também antes de ler o texto, porque muitas vezes você consegue até eliminar já algumas questões ali, algumas alternativas que são absurdas, que são ridículas. E aí, só de ler ali as alternativas, você já vai caçando, né, vestígios, digamos assim, pra confirmar a sua hipótese ali naquela alternativa. E isso demanda muito menos tempo, porque você não precisa reler, né, o enunciado e nem o texto. A próxima dica é uma dica muito óbvia, né? Estudar. Bem, quanto mais conteúdo você tiver, quanto mais bagagem teórica você tiver, menos você vai precisar reler textos, mais você vai entender rapidamente. Às vezes eu ficava num texto, lendo uma questão, porque eu não entendia, então eu ficava relendo e não entendia. E aí, depois de muito reler, de ir ligando ali os pontos, eu entendi o que o texto queria. Mas depois, quanto mais eu fui estudando, às vezes eu batia num texto, eu lia lá, o movimento baiano de tal data. Aí eu já pensava, opa, conjuração baiana. Às vezes eu nem precisava de terminar de ler o texto, eu já ia para as alternativas caçando características da conjuração baiana, entendeu? Então você ter uma bagagem teórica grande é muito, muito bom para você ganhar muito tempo na prova, e isso tanto no primeiro dia quanto no segundo dia, porque isso evita às vezes você ter que ficar lendo aqueles textinhos, principalmente no Enem, né, que muitas vezes eles estão só falando de alguma coisa ali, de uma utilidade no dia a dia, enfim, de alguma historinha e tal. A próxima dica que eu dou é uma dica que eu já dei aqui, inclusive, de uma coisa que eu fiz muito nos meus anos aí de estudo, que era decorar palavras difíceis. Por quê? Muitas vezes a gente fica, principalmente nas questões, né? A gente fica entre duas alternativas e a gente não consegue escolher entre uma das duas, a gente não consegue descartar uma. Por causa de uma palavra ali difícil, já aconteceu isso comigo. Às vezes por causa de uma palavra, ou a alternativa estaria completamente certa ou completamente errada, se ela tivesse um sentido positivo ou negativo aquela palavra, entendeu? E eu não sabia qual que era, então eu acabei errando a questão porque eu não sabia uma palavrinha ridícula lá. E aí o que acontece? Quando você tem um vocabulário muito grande, você não vai ter tantos problemas quanto esse, sabe? De ficar em dúvida porque você não sabe o que significa uma palavra ali da alternativa. E aí o que acontece? Às vezes eu fico em dúvida entre a B e a D.
Só que aí a D tá errada por causa de uma palavra que eu sei que tá errada ali, e aí eu vou e descarto ela. Então, às vezes eu posso não ter certeza da B, não ter certeza da D, mas sabendo o significado daquela palavra e não, tipo, ficando em dúvida naquela alternativa, porque pode estar correta, sabendo o significado daquela palavra e sabendo que aquela palavra desclassifica toda a alternativa, você ganha muito tempo, porque você não tem que ficar pensando e relendo. Várias vezes eu ficava em dúvida entre 2 alternativas, 3 alternativas, e eu tinha que ficar relendo o enunciado e tentando, sabe, buscar ali alguma coisa que eliminasse uma das alternativas, acabava que eu tinha que chutar e sempre chutava errado, né? Outra dica que ajuda demais, obviamente, é fazer simulados, porque você treina a sua tática de prova, você pode ver qual jeito você se adapta melhor, se é iniciando pela redação, deixando a redação por último, começando pelas questões de imagem, mas eu sempre recomendo começar pelas questões de imagem, se é você começar por matemática ou por natureza, enfim, faça muitos simulados, porque isso vai te ajudar tanto na tática de prova, quanto a se acostumar com a prova e conseguir, sabe, desenvolver a habilidade de resolver aquela prova mais rapidamente, já conhecendo o formato, o estilo da prova. Outra dica que eu dou é não ficar tentando aprender o conteúdo ali na questão. Você chegou no cursinho, na parte de eletromagnetismo, você simplesmente ignorou, lavou as mãos, falou, esse conteúdo eu não vou aprender, vou dedicar em outro conteúdo porque isso daí não entra na minha cabeça mesmo, beleza. Aí cai uma questão de eletromagnetismo. Aí você vai decidir que você vai tentar entender a questão, vai ficar lá, você simplesmente vai tentar entender a matéria na hora da prova. Cara, você vai perder muito tempo fazendo isso. Pensa comigo, você estuda um monte de conteúdo, você estuda, sei lá, relações ecológicas entre as espécies. Cai uma questão, você já não tem certeza de acerto, imagina uma questão que você nem estudou. Então, caiu uma questão que você não estudou, deixa ela pro final, sabe? Pula ela, não tenha medo de pular. Às vezes a gente fica nisso, né? Ah, eu vou pular, depois eu vou ficar acumulando, eu já pulei 10 questões. Então, cara, sempre pule questão que você não estudou o conteúdo. Por quê? Você não vai aprender ali na hora da prova. Talvez você pode até aprender, mas você vai gastar muito tempo. E aí, talvez você consiga entender o que aquela questão quer, talvez você consiga até acertar aquela questão, mas você vai perder um tempo que você poderia resolver outras 10 questões. Então, caiu um conteúdo que você não estudou, que você não domina, pula ele, mesmo que você tenha visto ele vagamente, enfim. Não tenta resolver ele na hora, não tenta aprender a matéria na hora da prova, deixa aquela questão pro final e se der tempo você tenta lembrar aí de alguma coisa que você tinha estudado, mas não tenta aprender com a matéria na hora da prova. Outra coisa é pular questões difíceis, né? Eu ainda vou fazer ainda um vídeo, provavelmente vai ser um dos próximos vídeos que vai sair aqui no canal, de como como eu identificava as questões fáceis e as difíceis na prova. Então, pode ficar tranquilo que eu ainda vou gravar sobre isso, mas basicamente as questões difíceis são as questões que você tem dificuldade, obviamente, porque ela pode até ser fácil para as outras pessoas, mas para você, se você não estudou aquele conteúdo, como por exemplo o que eu dei aqui, né, o exemplo de eletromagnetismo, vai ser difícil para você, e pular as questões longas, porque é que nem eu já falei aqui no início do vídeo, às vezes o conteúdo ali da questão longa é uma coisa ridícula, cobra, sei lá, às vezes é um texto de matemática e no final você só tem que fazer uma regrinha de 3. Beleza, o conteúdo em si é tranquilo, mas quantas pessoas vão pular aquela questão por ela ser gigantesca, entendeu? Então a questão é, muitas pessoas vão pular as questões grandes, vão deixar pro final, não vai dar tempo, então vão ter que chutar e muitas pessoas vão errar. Então mesmo que a questão ela seja fácil, ela provavelmente vai ter um índice de acertos muito baixo, porque muitas pessoas vão chutar aquela questão. Então sempre pule as questões grandes, né, muito grandes, mesmo que você veja que é um conteúdo que você domina, tenta deixar para o final da prova. Então eram essas as dicas que eu queria trazer aqui pra vocês, eu espero que tenha ajudado, foram coisas que me ajudou demais, como eu disse, antigamente não sobrava tempo nenhum, na verdade faltava, eu sempre tinha que chutar no primeiro e no segundo dia, atualmente, né, eu não faço mais simulados, eu não fiz nenhum simulado esse ano, mas ano passado, em quase todos os meus simulados, inclusive na minha prova do Enem, sobrou tempo no meu primeiro dia e no meu segundo dia, ou nos simulados eu conseguia resolver tudo bem em cima do tempo, ou então eu tinha que chutar 1, 2, 3, 4, no máximo 5 questões, eu tinha que chutar, diferente dos anos anteriores, como eu disse, eu tinha que chutar muitas. Então, se você tem mais alguma dica que você queira compartilhar, deixa aqui nos comentários, eu vou ficar feliz em ler, e eu sei que vai ajudar várias outras pessoas também. Se vocês têm algum vídeo pra recomendar, me sugiram aqui nos comentários também, porque eu sempre leio todos os comentários, curto, alguns eu respondo também, e sempre anoto todas as indicações de vídeos de vocês, inclusive esse vídeo foi uma indicação de um inscrito aqui no canal, tá bom? Um beijo e tchau!